Bom dia, pessoal, tudo bem? É Lígia aqui falando, arquiteta, Lígia Arquitetando. Nas mídias eu sou Lígia Arquitetando. Tudo certo, tudo bem? Eu tenho feito as lives em horários assim alternados, né? Mas eu estou fazendo todo dia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cor em si. Eu fiz uma postagem essa semana que repercutiu aí um assunto, né? Exatamente do entendimento da cor. Nem imaginava que essa postagem fosse ter essa repercussão, mas enfim, aproveitando esse insight, né? Eu vou falar um pouquinho da questão da cor em si, porque o mais difícil, acho, de tudo isso é passar didaticamente essa informação do que é a cor, como ela se comporta e o que faz a nossa percepção. Porque a gente tem que pensar o seguinte, como eu já disse, a cor ela é energia. Se ela é energia, ela tem comportamentos físicos, né? Pertinente da energia. Quem trabalha com eletricidade talvez consiga até entender um pouquinho mais, porque a gente não vê exatamente a onda. A gente sabe que ela existe, né? Se meter o dedinho lá na tomadinha vai tomar choque. E a cor é assim, a gente tem essa percepção, é uma onda que a gente consegue ver, mas na verdade a gente percebe. E a forma que a gente está inserida e a cor está inserida em relação à luminosidade, em relação ao nosso olhar, é que vai fazer a gente perceber a cor de um jeito ou de outro. Tudo bem? Como vai? Estou começando agora, um prazer. E tentar entender a cor é exatamente o X da questão, né? Porque é muito. As pessoas querem as coisas práticas. O que a cor é isso? O que a cor é aquilo? O que a cor significa? Mas a cor é muito mais, né? A cor, a gente tem muito mais. Bom dia, tudo bem? A cor tem muito mais profundidade. Hoje eu vou falar exatamente um pouquinho da teoria da cor, né? Porque as pessoas me perguntam as coisas práticas, mas precisa entender exatamente como a cor funciona. E esse acho que é a parte mais difícil para todo mundo, né? Perceber. Porque a cor é só percepção. Na verdade, ela teoricamente não existe, né? Existe uma combinação de agentes físicos e pigmentos que são transmitidos na nossa visão e passa pela informação do cérebro que codifica uma informação que já foi pré-definida, né? A coisa é muito mais complexa do que se imagina. Então, por exemplo, se eu tenho imaginar como onda, o exemplo clássico, né, daquelas pedrinhas que a gente joga no rio, que sai aquelas ondinhas, né? A partir do momento que surge aquelas ondinhas, ela tem um percurso, ela vai e volta. Ela vai e volta com a mesma inclinação. É claro que ali tem outras questões que ela vai ampliando, diminuindo, né? Tem uma questão da física, né? A gente precisa estudar um pouquinho mais de física para entender a cor. E a cor acontece isso. O raio de luz, geralmente, vamos pensar no raio solar, né? Ela incide no objeto e, de uma certa forma, alguns raios elas penetram no objeto e alguns raios voltam para a nossa visão, que codifica a cor. Isso que ela codifica a cor, ela manda a informação para o nosso cérebro e depois a gente tem essa leitura. Por isso que às vezes a gente vê uma cor que parece
que é uma cor e depois parece ser outra, porque a posição que a gente olha o objeto em relação à luz, ela vai parecer ser diferente. Por isso que a luz é tão importante na hora de perceber as cores. Eu sempre coloco nas postagens, no escuro a gente não vê as cores, porque não tem luz suficiente para iluminar o objeto e fazer essa ação de incisão de raios e reflexão da luz. Por isso que a gente não enxerga a cor. A outra coisa é, por exemplo, quando a gente, isso é muito comum até, vai na loja, compra uma roupa, escolhe lá na vitrine, experimenta a cor e tudo. Chega na rua, olha, parece que é outra cor que comprou aquela roupa. Porque a luz da loja é diferente da luz do meio ambiente. E parece que a vendedora até trocou a roupa, né? Isso é comum de acontecer. Eu já vi casos assim, a pessoa ficar aborrecida. Não, não é essa cor que eu comprei. E é só por causa da questão da luz. A mesma coisa também no exemplo prático, né, de parede. A gente vai lá, escolhe aquela cartela de cores e aí olha aquela cor. Quando chega em casa vai pintar, parece que é outra cor que não tem nada a ver. É uma cor que parece ser totalmente diferente, né? Totalmente diferente, justamente porque a gente não tem essa percepção da cor exatamente na loja. A cor da loja é diferente, a cor da loja da nossa casa é outra. E é por isso que esse talvez seja a questão mais difícil de se controlar, porque a gente tem que trabalhar muito bem a iluminação. Por isso que também hoje já tem esses testes Color, que você compra uma latinha pequena ou aqueles pequenininhos, tipo um monstruário, que você vai pinta na casa onde vai ficar o espaço, justamente para testar como vai ficar a cor ali naquela parede, né? Então essa questão da cor, da teoria da cor, ela realmente é complexa, e entender isso facilita bastante a nossa vida, né? De como a gente usar, de como a gente trabalhar a cor. Entender a cor como energia também tem que entender que ela tem reações sobre nós, né? Do mesmo jeito que a gente não vê o vento, a gente sente o vento, se está mais forte ou mais fraco, né? A gente vai sentir ele mais forte ou mais fraco, vai ver as árvores balançando mais forte ou mais fraco, mas elas estão ali, elas existem. A cor é a mesma coisa, a energia tá aqui, nos fazendo sentir, nos fazendo transformar, nos fazendo impactar. Por isso que a cor é tão importante a gente pensar muito bem que cor a gente vai usar, que ela está nos influenciando, a gente está sendo impactado por ela o tempo inteiro. Todo momento a gente está cercado de cores, né? Em todos os lugares que nós vamos e vivemos e vestimos e comemos e tudo mais, a cor está presente. E a gente não pode negar essa questão energética da cor, essa questão que ela nos influencia, ela pode nos transformar e modificar. Eu falo sempre algumas questões, né, de como escolher a cor, de pensar de quem está usando o espaço, como é o objeto, o uso do espaço, como são as pessoas. Porque se você está num ambiente, por exemplo, muito estressante, agressivo, você coloca uma cor vermelha, aquele ambiente vai ficar ainda mais estressante, mais agressivo. Ninguém vai se entender em momento algum. E você pensar nisso, que precisa trabalhar a cor de uma forma mais relaxante para diminuir essa tensão, isso dá um certo equilíbrio. E isso serve para qualquer função que a gente tenha na nossa casa, no escritório, no comércio. A gente deve pensar sempre na cor, nessa questão energética, de como ela nos influencia, para sim trabalhar um ambiente que possa trazer mais funcionalidade, mais harmonia, né? E ter o resultado que se deseja, certo?
Alguém tem dúvida aqui? Põe aqui para mim no chat para eu ir respondendo, porque esse assunto realmente é bastante intenso, né? Complexo, né? Eu tento sintetizar para ficar didático, mas tem coisa que não dá para sintetizar muito, né? A gente tem que entender a sua complexidade mesmo. E se não entende, fica realmente difícil, né? E aí as pessoas, por isso que as pessoas querem as coisas práticas, né? Ah, qual é isso, qual é aquilo, né? Mas não é só isso, né? Ela é uma questão, é um conjunto de coisas, de comportamentos físicos, químicos, de reações que a gente está ali no meio convivendo. Tem coisas que realmente é muito sutis, né? Muito sutil. Não é para qualquer pessoa que consegue perceber, mas para outros que já têm um certo refino, um certo apuro, uma consciência mais um pouquinho elevada, consegue perceber com mais naturalidade. Mas a gente precisa observar, né? Primeira coisa que eu também falo é vamos observar, porque a gente começa a observar e começa a perceber, né? Várias coisas ao nosso entorno, várias coisas que acontecem, por que está acontecendo, por que não está acontecendo. E quando eu digo que o vermelho ele pode tornar um ambiente mais agressivo, vai depender da pessoa. Tem pessoas que é muito calma, muito tranquilo, é até bom que use o vermelho, né? Porque vai ajudar a estimular um pouco, vai ajudar a ter um pouco mais de vigor, né? Uma pessoa que tem depressão, é bom ela usar vermelho para poder dar uma levantada no astral dela. Então, tem todas essas questões. A cor também é embasada muito em simbologias e também culturais, né? Não podemos deixar de falar sobre isso, né? Que a influência cultural é muito presente. Por exemplo, a cor do luto, ela, para nós brasileiros, ela é preta, mas ela é preta para gente, para outros é branco, para outros é amarelo, para outros é azul, para outros são colorido. No México é colorido as cores, né, que se usa, tem aquela festa colorida. Então isso é muito embasado também no aspecto cultural. E cada questão cultural tem um porquê, não é aleatória, né? Não é simplesmente porque gosto da cor ou uso aquela cor. Ela tem um embasamento físico, tem um embasamento de pensamento, tem um embasamento filosófico. Quando se fala que a cor do Egito, do luto no Egito é amarela, é porque para eles a energia do sol é a energia maior que existe. E quando a pessoa morre, ela só está mudando a sua energia, ela está indo para uma outra dimensão. E para eles isso é a maior representatividade, de usar o amarelo. Para a gente o preto fecha e vem muito daquela questão ainda do catolicismo, da igreja, que tinha no tempo da Inquisição e tudo mais, que tinha aquelas coisas que as pessoas, os padres, todos se vestiam de preto, né? Então a gente carrega um pouco essa questão cultural também. Na Índia, por exemplo, é tudo branco, e porque representa a paz, né? Representa todas as cores, então também se eleva para um espírito de paz. E por aí vai, né? O azul que representa também o céu, que tem uma energia também bastante assim relaxante. Então cada lugar tem uma questão cultural. E a gente trabalha muito também essa coisa da questão cultural, né? A gente não pode deixar de pensar nesse aspecto, né? Então tem um aspecto químico, tem um aspecto físico, tem um aspecto de todos os sentidos e com certeza eles influenciam em nós, né? Então, quando a gente pensar em trabalhar um ambiente com a cor, a gente tem que mapear para que vai ser aquele ambiente, como vai ser aquelas pessoas, como é a dinâmica do dia a dia, tudo isso, né? Fazer perguntas, questionamentos para a gente entender como é que funciona,
como são as pessoas, o que pretende para aquele ambiente, o que se deseja, qual a intenção que se deseja, né? Qual o maior fator que gostaria que que fosse resolvido, né? De repente, às vezes, a gente precisa resolver uma questão só. Às vezes é estética, mas às vezes tem a questão funcional também, né? Pessoas que estão quebradas, que voltam, né? Conseguem dar aquela virada na vida. Costumo usar o laranja, né? Que é a cor da transformação. E por aí vai. Tem muitos aspectos, certo? Eu gostaria que vocês colocassem aqui dúvidas, sugestões, para estar falando mais um pouquinho sobre isso. Eu vou estar falando também sobre as questões de reforma de ambiente. Ontem eu falei de espaços pequenos, né? Quem não viu, falei especificamente de banheiros pequenos, né? Eu estou colocando essas lives no YouTube, lá numa playlist live, só para eu me organizar e ver o que eu já falei, o que eu não falei, né? Ficou meio que um... E aí pode procurar lá também, porque tá lá na ordem do dia a dia o que eu tenho falado. E aí vocês deixam aí as soluções, sugestões, dúvidas, o que eu gostaria de comentar. Tudo bem? Você que entrou agora, eu já estou praticamente terminando, né? Mas deixa aí alguma dúvida, algum comentário, que hoje eu falei sobre cores, né? Um pouquinho da teoria da cor. E eu gostaria que botassem aqui dúvidas, comentários, sugestões. Depois quem entrou agora no finalzinho, volta lá e vê de novo, né? Porque fica aqui 24 horas. E depois o Instagram tira, né? Não sou eu que tiro, é o Instagram. Então, vocês podem ver hoje, durante o dia, um momento mais calmo. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, né? Eu tenho feito esse trabalho de cores com mais frequência, né? Quem precisar de consultoria com cores, quem precisar de um trabalho assim, mais específico, além da reforma, né, que eu tenho feito e tudo mais, reforma residencial é mais o meu foco, mas também gosto do comércio, já fiz restaurante, vitrine é legal, né, que a gente usa a criatividade. Mas enfim, o trabalho com cores tem sido assim um foco mais direto. Eu tenho uma publicação que está vendendo online, que pode ser digital ou impresso. Quem tiver interesse depois manda um direct para mim, que eu mando o link para vocês. E essa questão da consultoria, quem precisar também, é só me chamar também no direct. Ou manda um e-mail, ligia.arquitetando@gmail.com. Vai ser um prazer ajudar vocês, tá? E deixem as dúvidas, comentários. E eu vou estar fazendo live com frequência. E quem perder, tem um canal lá do YouTube, apesar que não está sendo editado os vídeos. Tá do jeito que eu estou colocando, que eu estou falando, tá indo para lá. Só live. Tem lá uma playlist live que eu tô jogando eles lá para poder me organizar, tá certo? E muito obrigada aí pela presença, foi um prazer ter vocês aí, valeu! E não esquece de colocar as dúvidas aqui, e até amanhã, tchau!